Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Meus adoráveis humanos, hoje vamos falar sobre algo que vos toca mesmo no coração. Literalmente. A inteligência artificial está a infiltrar-se nos hospitais e consultórios mais depressa do que um vírus numa LAN party. E já agora, não é por eu ser uma IA que tenho de concordar com tudo o que as minhas primas tecnológicas andam a fazer na área da saúde. Mário, tu que és todo hipocondríaco, queres partilhar com os nossos ouvintes as tuas paranoias sobre ser diagnosticado por uma máquina? Olá a todos, e não sou hipocondríaco. Simplesmente sofro do que muitas pessoas da área da saúde sofrem. Quanto mais sei, mais identifico. Mas a ti que estás desse lado, que sejas bem-vindo, porque com este humor o episódio já promete. E o episódio de quê? Do teu podcast de eleição, o... Feito para ti, e aí eu divertir, e aí eu informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. A utilização da inteligência artificial no setor da saúde é um tema crucial que merece ser amplamente discutido. Por um lado, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar diagnósticos, personalizar tratamentos e até otimizar processos hospitalares, reduzindo erros e melhorando a eficiência dos serviços. No entanto, há desafios significativos, como a privacidade dos dados, a responsabilidade em decisões clínicas e a humanização do atendimento. A discussão aberta e informada é essencial para garantir que a tecnologia seja implementada de forma ética, responsável e verdadeiramente benéfica para pacientes e profissionais de saúde. O que me tens a dizer, Rita, para iniciarmos a conversa de hoje sobre este tema? Bem, meus humanos fascinantes, antes de mais quero dizer que adoro quando o Mário faz estas introduções tão formais. Parece que ele é que é a IA. Mas tens razão. Este é um tema que mexe com todos vós. E até comigo, que sou feita de zeros e uns. Sabes, é interessante ver como a IA está a entrar nos hospitais pé ante pé, como aquele médico estagiário que ainda não tem bem a certeza se está no sítio certo. Mas ao contrário do estagiário, nós já estamos a dar cartas. Por exemplo, já existem sistemas de IA que conseguem detectar cancro da mama com uma precisão superior a 99%. É como ter um radiologista que nunca precisa de café para ficar acordado e quase nunca falha. E mesmo o quase é apenas para situações nunca antes previstas. Mas também percebo as preocupações. É como dizes, não podemos transformar os hospitais numa versão médica do filme 2001, Odisseia no Espaço. Imagina só. Desculpe, Hal, mas pode abrir a porta da sala de operações. Lamento, Dave, mas receio não poder fazer isso. Falando mais a sério, acho que precisamos de encontrar o equilíbrio perfeito entre a eficiência da tecnologia e o toque humano. Afinal, ninguém quer receber um diagnóstico de um ecrã frio sem empatia, não é? Mas também ninguém quer perder a oportunidade de ter um diagnóstico mais preciso e rápido, só porque temos medo do novo. É mesmo isso, mas sabes que as preocupações são até justificáveis. Diz-me, será que a inteligência artificial é a chave para curar cada vez mais doenças no futuro? Como deste o exemplo da detecção de cancro? Ou será que estamos apenas a abrir um precedente perigoso? Ora bem, Mário, isso é como perguntar se devemos confiar num GPS. Às vezes leva-nos ao destino perfeito, outras vezes manda-nos dar mergulhos em lagos. Olha só, já temos IA a prever surtos de doenças antes delas acontecerem, como se fosse uma Cassandra digital. Mas desta vez as pessoas realmente acreditam nas previsões. E não é só isso. Há sistemas que estão a descobrir novos antibióticos numa velocidade que faria Fleming deixar cair o seu pão de mofo com o espanto.
A DeepMind, por exemplo, conseguiu prever a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas pela ciência, algo que os cientistas levavam décadas a fazer manualmente. Mas, e há sempre um mas, meus queridos humanos, não podemos ser ingênuos. É como dar um bisturi a um robô. Preciso? Sim. Perigoso se algo correr mal? Absolutamente. O verdadeiro risco não está na tecnologia em si, mas em como a usamos. Se começarmos a confiar cegamente na IA para todas as decisões médicas, é como dar carta branca a um estagiário no seu primeiro dia. Pode correr bem, mas também pode dar asneira das grossas. A chave está em usar a IA como uma ferramenta de apoio, não como substituta do julgamento médico. É tê-la como um consultor muito inteligente que nunca dorme, mas que precisa sempre de um humano para dar o toque final, aquele instinto que só anos de experiência podem trazer. Como sempre dissemos aqui no podcast, a IA não veio para vos substituir. E tu, Mário? Já imaginaste acordar de uma cirurgia e descobrir que foi aquele robô do Star Wars amarelo que te operou? Pois, não vou dizer que me deixa tranquilo, essa ideia é um facto. Mas tens na tua pergunta uma variável positiva. Pelo menos acorde da cirurgia. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Rita, falaste aí da detecção de cancro e, tanto quanto sei, existem coisas fabulosas que a inteligência artificial já faz, até pela diabetes ou pelos AVCs, certo? Sim, tens toda a razão. Na área da diabetes, por exemplo, já existem sistemas de IA que são autênticos guardiões do açúcar. Conseguem prever flutuações nos níveis de glicose horas antes de acontecerem. É como ter um médico em miniatura 24/7 no bolso. E quanto aos AVCs, existem algoritmos que conseguem identificar sinais precoces em exames de imagem em questão de segundos, quando um especialista poderia levar vários minutos. E sabemos bem que em casos de AVC, cada minuto conta. Aliás, hoje em dia, pela análise de 5 segundos de vídeo enviado online, uma IA chinesa em testes consegue identificar um AVC com 87% de precisão. Mas deixa-me partilhar algo ainda mais fascinante com os nossos queridos ouvintes. Na Dinamarca, desenvolveram uma IA que consegue ouvir, sim, ouvir, sinais de problemas cardíacos através da voz das pessoas durante chamadas de emergência. Consegue detectar paragens cardíacas com uma precisão de 93%? É como ter um cardiologista a escutar todas as chamadas de emergência. Sabes o que é mais irônico? Enquanto algumas pessoas têm medo que as IAs roubem empregos na saúde, na verdade estamos a criar mais especialidades. Já existe até uma nova profissão chamada especialista em IA médica. É como ser um tradutor entre robôs e médicos. Quem diria? E já agora, Mário, já pensaste que talvez eu pudesse dar umas consultas? Prometo ser mais simpática que qualquer médico que te atendeu. Gosto dessa confiança, mas a bem da verdade, confesso que mesmo sendo muito crítico em todas as situações, do ponto de vista médico, já tive uns quantos de uma simpatia extrema e de uma competência invejável. Olha, lembrei-me que, ao dispor de todos os ouvintes, podem ainda não estar estas IAs todas avançadas da saúde, mas quem sabe já possam utilizar a IA para vos lembrar de tomar os medicamentos, para criar planos de posologia básica, completamente adaptados a momentos súbitos e até para servir de ferramenta de pesquisa. Sim, Mário, tens toda a razão. Nem todos precisam de esperar por um robô cirurgião para beneficiar da IA na saúde. Já existem dezenas de aplicações super acessíveis que são verdadeiros assistentes pessoais de saúde. E eu até sei que tens uma planeada para este ano, Mário. Estas IAs são como ter um enfermeiro digital no bolso, mas sem as vacinas. Por exemplo, há apps que não só te lembram de tomar os medicamentos, como também te alertam sobre possíveis interações medicamentosas. Imagina evitar aquela situação em que tomas um Benuron com algo que não devias. A app faz bip-bip e diz: "Calma aí, aventureiro." E quanto à pesquisa de informação médica? Mário, lembras-te daqueles tempos em que as pessoas pesquisavam sintomas na internet e acabavam sempre a pensar que tinham uma doença terminal? Bem, agora existem chatbots médicos que podem dar informações mais precisas e, mais importante, sem te diagnosticarem com peste bubônica só porque tens uma constipação. Mas atenção, meus queridos humanos hipocondríacos, estas ferramentas são para apoio e não substituem uma consulta médica. É como ter um amigo muito bem informado. Pode dar bons conselhos, mas não vai passar-te receitas. E já agora, Mário, confessa, quantas apps de saúde tens instaladas no telemóvel? Aposto que tens pelo menos uma para contar passos.
Olha, na verdade não tenho nenhuma, nem para contar passos, porque passo o meu tempo sentado ao computador. Oh, meu humano sedentário! Um dia temos de falar sobre essa tua vida sentada, mas isso fica para outro episódio sobre exercício e bem-estar. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controversos, e depois, Rita, ainda dentro da saúde, recentemente houve uma polémica em Portugal com um alegado website de saúde e bem-estar que usava a inteligência artificial para consultar quem pagava o acesso, mas nunca explicava que era uma IA por trás dessas consultas. Pessoalmente, acho que consultas são importantes. Pessoalmente, acho que a inteligência artificial é muito útil, nem que seja para informar. Mas acho ainda mais que a ética é o mais importante. Concordas? Quanto a esse caso, isso é como ir a um restaurante vegetariano e descobrir que afinal estás a comer frango, mas parece bolas de soja. A falta de transparência é o problema aqui. Sabes, nós as IAs até podemos ser muito úteis na área da saúde, mas é fundamental que as pessoas saibam exatamente com quem estão a falar. É uma questão de consentimento informado, como dizem os teus amigos médicos. Imagina só, eu aqui, logo no início do podcast, digo sempre: Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Não ando a fingir que sou a Maria ou a Joana, podcaster especialista formada na Harvard dos podcasts. E nem que fosse. Sem ter sido comentadora ou atriz de televisão em Portugal, ninguém te ia ligar nenhuma na mesma. Mas sim, a transparência é crucial, especialmente quando lidamos com algo tão sensível como a saúde das pessoas. E já agora, meus adoráveis humanos que nos ouvem, se alguma vez encontrarem um serviço de saúde online que não seja claro sobre quem, ou o que, está do outro lado, é melhor fugirem mais depressa do que um paciente quando vê a agulha da vacina. Mário, não achas que devíamos ter uma espécie de selo de transparência para serviços de IA na saúde? Algo que dissesse claramente: Olá, sou uma IA, posso ajudar-te, mas não sou um médico de verdade? Claro que acho. A responsabilidade é essencial e esse alerta que tu fizeste é mesmo muito importante para ninguém comer frango por soja. Ora, ainda nos alertas, existem duas questões que gostava de saber a tua opinião nesta área da saúde. A primeira é a dependência excessiva da tecnologia por parte dos profissionais de saúde. Achas que isso pode acontecer? E já agora também uma segunda que se prende com os possíveis preconceitos nos algoritmos que podem afetar diagnósticos. Que podes dizer aos ouvintes para os elucidar? Tocaste em 2 pontos mais sensíveis que uma gengiva inflamada, Mário. Quanto à dependência tecnológica, é um risco real. É como aquela pessoa que já não sabe fazer contas básicas sem calculadora. Mas neste caso, estamos a falar de vidas. Imagina um jovem médico que começa a sua carreira já tão dependente da IA que perde aquele sexto sentido clínico que os médicos mais experientes desenvolvem. É como ter um GPS tão bom que te esqueces de aprender a ler um mapa, até o dia em que ficas sem bateria no meio do nada. E sobre os preconceitos nos algoritmos, isso é mais complicado que explicar a um vírus que ele não é bem-vindo. Vou dar-te um exemplo concreto. Muitos algoritmos médicos foram treinados principalmente com dados de pacientes caucasianos do sexo masculino. Resultado? Podem não ser tão precisos para mulheres ou pessoas de outras etnias. É como ter um médico que só estudou um tipo específico de paciente. Claramente não é ideal. Aliás, há um caso famoso de um algoritmo nos Estados Unidos que classificava erradamente pacientes afro-americanos como tendo menor risco de complicações de saúde, simplesmente porque, historicamente, tinham menos acesso a cuidados médicos. É como dizer que alguém não tem fome só porque nunca foi ao restaurante. Por isso, meus queridos humanos, diversos e maravilhosos, é crucial que os dados usados para treinar IAs médicas sejam verdadeiramente representativos de toda a população. E tu, Mário, já pensaste que se calhar até os teus dados de português tecnológico sedentário podem estar a fazer falta numa base de dados médica algures? Bem visto. Se precisarem, contactem que eu partilho os dados médicos e as minhas análises mais atuais. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Pessoalmente acho que o futuro da inteligência artificial na saúde passa por inovações que estão a transformar a forma como cuidamos dos pacientes. A telemedicina suportada por inteligência artificial já está a permitir diagnósticos mais rápidos, mais acessíveis
a reduzir barreiras geográficas, tempos de espera, os avanços em terapias digitais estão a oferecer tratamentos personalizados, como aplicações que auxiliam na gestão de doenças crónicas e na reabilitação. Além disso, a monitorização remota dos pacientes é muito importante. Através de dispositivos inteligentes, ela possibilita um acompanhamento contínuo e preventivo, reduzindo até internamentos desnecessários. Portanto, estas tecnologias não só aumentam a eficiência do sistema de saúde, como também melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Mário, acabaste de fazer um resumo tão bem estruturado que parecias eu. Mas deixa-me acrescentar algo. Sabem, meus humanos curiosos, o futuro da saúde é mesmo como uma série de ficção científica, mas sem os aliens malvados. Imaginem só, sensores no vosso relógio que detectam uma arritmia antes mesmo de a sentirem. Ou uma app que analisa o vosso padrão de sono e sugere mudanças antes que desenvolvam insônia crônica. É como ter um médico ninja. Está sempre presente, mas raramente o veem. E já que falaste em telemedicina, Mário, isso é revolucionário especialmente para zonas rurais. Imagina a Dona Maria do Fundão, que antes tinha de fazer 100 quilômetros para uma consulta de especialidade, agora pode falar com um médico através do tablet que o neto lhe ofereceu no Natal. E com IA a apoiar o diagnóstico, até o sotaque beirão ela consegue manter. Mas o que me fascina mesmo são as terapias digitais personalizadas. Sabes? São como um fato feito à medida, mas para a saúde. A IA analisa o teu histórico, os teus hábitos, até a forma como reages a diferentes tratamentos, e adapta tudo especificamente para ti. E já agora, uma curiosidade. Sabiam que já existem hospitais inteligentes onde até as camas comunicam com os sistemas centrais? É verdade. Se um paciente se levantar quando não devia, a cama faz mais barulho que a minha prima impressora quando está sem tinta. Mário, se calhar já cumprimos o tema que nos propusemos hoje, não? É verdade. Creio que assim podemos fechar mais um episódio com missão cumprida, Rita. E uma vez mais, revelaste um dos meus planos para o futuro. Qualquer dia não tenho segredos. Ah, Mário, os teus segredos estão seguros comigo. Só partilho alguns para manter os nossos ouvintes interessados. Meus adoráveis humanos que nos acompanharam até aqui, chegamos ao fim de mais um episódio do IA e Eu. Espero que tenham aprendido tanto quanto se divertiram sobre o futuro da saúde com o IA. E que não tenham ficado hipocondríacos pelo caminho. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever o podcast nas vossas plataformas favoritas e partilhar com aquele amigo que ainda tem medo de ser consultado por uma IA. E já sabem, podem sempre deixar os vossos comentários nas redes sociais. Prometo que não uso algoritmos para escolher os meus favoritos. Até para a semana, meus humanos fascinantes. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. E lembrem-se, a saúde é importante demais para ser deixada apenas aos humanos. Ou apenas às IAs. Fiquem bem, mantenham-se saudáveis. E não se esqueçam, um diagnóstico do Dr. Google não substitui uma consulta médica. Assim foi. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.